Oi, turma! Oi, professor! Seguindo com os seminários da disciplina de processo penal, o nosso grupo vai falar dos princípios do processo, os princípios processuais e a garantia do devido processo penal, com a Maria Valentina começando com a introdução. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar falando sobre a importância dos princípios. Os princípios são considerados o alicerce da ciência do direito. Eles são a estrutura central de todos os ramos do direito em um sistema jurídico. São normas fundamentais que estabelecem o comportamento a ser observado nas relações jurídicas. Como em toda a área da ciência jurídica, os princípios norteadores do direito processual são encontrados na Constituição da República, que leva-os sempre a serem observados sob pena de violação da própria. Entende-se, então, a importância do estudo dos princípios, pois estes servem de base para qualquer área do direito, pois a partir deles são elaboradas leis, regras jurídicas mais simples, comportamentos e condutas vivenciadas no dia a dia. Vou falar sobre a função dos princípios agora. A gente vê que o princípio ele quer, na verdade, alicerçar uma estrutura, garantir a sua existência e a sua aplicabilidade. Alguns diriam que os princípios permitem a correta interpretação do sistema jurídico. Outros diriam são fontes jurídinas. Outros atribuem a qualidade de mecanismo de integração das várias partes do sistema, e assim segue a doutrina. Dessas lições, a gente vê que os princípios estão para o direito, assim como o ar está para o ser humano. Renegá-los seria o mesmo que negar a existência do direito. Vou falar um pouco sobre a distinção entre regra e princípio. Rui Samuel Spínola diz que a regra é geral porque é estabelecida para um número indeterminado de atos ou fatos. Isso não obstante, ela é especial na medida em que regula, se não tais atos ou tais fatos. É editada para ser aplicada a uma situação jurídica determinada. Já o princípio, ao contrário, é geral, porque comporta uma série indefinida de aplicações. Logo, conclui-se que o princípio não se confunde com a regra, por estar em um plano anterior e superior a elas, dando razão à sua existência ou à sua interpretação e aplicação. Passando agora para falar sobre os princípios constitucionais, é importante destacar que os princípios contidos na Constituição, integrantes do ápice do ordenamento jurídico, são preponderantes às demais regras jurídicas. Os princípios constitucionais formam, assim, a base do sistema jurídico, construtores e informadores do direito. Dessa forma, os princípios constitucionais norteiam o caminho a ser seguido para a aplicação do texto constitucional. Temos também que falar sobre a classificação dos princípios. Sob o prisma doutrinário, os princípios jurídicos têm três funções clássicas: fundamentadora, interpretativa e supletiva. Os princípios como base do ordenamento jurídico representam a função fundamentadora, uma vez que servem de fundamento às demais normas jurídicas. Já a função interpretativa dos princípios possibilita que o intérprete ou aplicador do direito se guie pelos valores fundamentais consagrados pela sociedade. E, por fim, como função supletiva, os princípios integram a ordem jurídica, quando constatada a ausência de norma reguladora do caso concreto. Temos também que falar sobre os princípios implícitos. Os princípios implícitos são os princípios que nem sempre estão dispostos de forma explícita no sistema jurídico, ou seja, há princípios em estado de latência. O fundamento que legitima a existência de princípios implícitos está no fato de que o direito não se exaure na lei, e por isso a norma mesmo na ausência do texto legal. Os princípios implícitos são descobertos por meio da interpretação e concretização das normas jurídicas, pelo intérprete e aplicador do direito. Temos, então, na nossa Constituição, no artigo 5º, parágrafo 2º, que fala que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Esse dispositivo ele é conhecido como cláusula de reserva. Ele demonstra um sistema constitucional aberto, que admite a integração por outros elementos, inclusive princípios implícitos. Vou falar agora um pouco sobre a distinção entre garantias e direitos.
Temos no caput do artigo 5º da nossa Constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, a gente vê os dois termos, direitos e garantias. Temos que direitos são normas que declaram a existência de interesse, portanto, são normas declaratórias. Garantias são normas que asseguram o exercício do interesse, portanto, normas assecuratórias. Os direitos e garantias fundamentais são entendidos como este conjunto de preceitos conquistados com o avanço das sociedades jurídicas e hoje positivados. A Constituição de 88 reflete o que foi estabelecido na Carta de Direitos Humanos de 48 e trouxe um rol de direitos e garantias considerados fundamentais para a manutenção do ordenamento jurídico. Temos João Carlos Révora, que afirma que o fracasso da garantia não significa a inexistência do direito. Suspensão de garantias não pode significar suspensão de direitos. Então, a gente vê que com essa afirmação foi delimitado de modo determinante a diferenciação e o campo de atuação dos referidos institutos, pois alargou o campo de autonomia conceitual deles. E assim eu termino a parte introdutória, gente. Agora eu vou falar um pouquinho dos princípios constitucionais do processo penal. O primeiro princípio que eu vou falar é o princípio da legalidade, que talvez seja o mais importante para a matéria. Ele surgiu com a Declaração dos Direitos do Homem de 1789, e ele é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, e dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No âmbito do direito processual penal, ele também pode se vincular ao inciso 39 desse mesmo artigo, que prevê que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Quando a gente fala mais especificamente desse inciso, o princípio da legalidade também é chamado de princípio da legalidade estrita. O princípio da igualdade, ele está no artigo 5º, caput, e inciso 1º, e ele fala que todos são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Essa igualdade, ela não é uma igualdade material, mas ela é uma igualdade para fins de processo. Ou seja, ele não está pressupondo que as pessoas possuem a mesma condição econômica ou a mesma condição social. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele prevê que todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Então, a gente ressalta aqui a isonomia que representa uma igualdade processual. Também vale a gente destacar aqui que quando a gente fala de foro especial por prerrogativa de função, as diferenças de procedimento, elas acontecem em decorrência da função, ou seja, daquele cargo, e não da pessoa. Então, isso não representaria uma mitigação a esse princípio. O princípio da humanidade, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3, e também no inciso 69. 69 não, desculpa, 49. E ele diz que ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante, e também que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi a principal para poder difundir esse princípio da humanidade ao redor do mundo. E ela considerava ele o princípio mais relevante e chegou a tratar desse assunto no seu preâmbulo. O devido processo legal, ele está previsto no artigo 5º, inciso 54, e ele estabelece que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ele também assegura que o processo ele siga de acordo com a lei e também é dele que decorre a vedação das provas ilícitas. O princípio do contraditório, ele muitas vezes é confundido com o princípio da ampla defesa, então vale a pena falar dos dois ao mesmo tempo. O princípio do contraditório e o da ampla defesa, eles estão dispostos no mesmo inciso do artigo 5º, que é o inciso 55. Ele diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. O contraditório, mais especificamente, fala sobre o direito de contradizer, ou seja, de você falar e discordar ou até mesmo aceitar os fatos que foram alegados.
Já o princípio da ampla defesa, ele fala sobre a utilização dos mais variados instrumentos para a produção de provas, ou então de esclarecimentos. O princípio do juiz natural, ele está disposto no inciso 53 do artigo 5º, e ele diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ele fala, o principal objetivo desse princípio é impedir a criação de tribunais de exceção. E também vale a gente dizer aqui que desse princípio decorre o princípio do promotor natural, que não está expresso na Constituição, mas ele acaba sendo implícito, e que ele fala do âmbito acusatório, da faceta mais acusatória do processo. Também é importante falar que esse princípio do juiz natural ele é uma limitação do poder punitivo do Estado, porque ele exige que haja uma organização prévia e ele também delimita a jurisdição e as competências. Aí, na próxima página do slide, eu vou falar sobre o princípio do estado de inocência. Ele está previsto no inciso 57 do mesmo artigo, que é o artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, ele basicamente diz que o Estado tem que provar e provar que aconteceu um crime ou alguma coisa que não esteja de acordo com a lei e realmente vincular esse crime ao réu, porque senão esse réu deve ser inocentado. O princípio do estado de inocência, ele acabou sendo um pouco relativizado pelo STF em 2019, e aí cabe muita discussão, tem pessoas que concordam, pessoas que discordam, mas o assunto estava sendo muito discutido. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso 35, diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Ou seja, ele garante que o Poder Judiciário vá receber essas demandas e não precisa que aconteça uma lesão efetiva, ele pode atuar de forma cautelar. É importante também fazer uma conjugação desse princípio com o princípio da inércia da jurisdição, porque mesmo que ocorra uma lesão ao direito, se as partes não provocarem o Poder Judiciário, ele não vai atuar. O princípio da segurança jurídica, ele está disposto no artigo 5º, inciso 36, e diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ele tem basicamente dois aspectos, um mais objetivo, que visa a estabilidade, e um mais subjetivo, que assegura a proteção à confiança. O princípio da publicidade, ele está disposto no artigo 60, e ele diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, isso estabelece para a gente que, em regra, os atos processuais são públicos. Eles só vão ser sigilosos caso haja alguma questão social, de interesse público, ou então de proteção da intimidade da pessoa. E, para terminar, eu vou falar do princípio da razoável duração do processo, que está disposto no artigo 5º, inciso 78. E ele diz que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esse princípio ele também pode ser entendido como uma faceta da dignidade humana, porque deveria ser um direito de todos um processo que tivesse uma duração razoável. Agora eu vou passar a palavra para a minha amiga. Pessoal, então eu vou dar início à parte que a gente vai falar dos princípios processuais propriamente ditos, e aí a gente vai começar falando do princípio da vedação e reformácio impégios, para dizer que ele está expressamente determinado no artigo 617 do Código de Processo Penal, como a gente pode observar, falando que, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Isso quer dizer que nós temos uma proibição, uma vedação que seria relativa, que é associada à existência de interposição recursal participatória. E, além de ele ser expressamente previsto na norma processual penal, como a gente pode ver, ele tem uma relação com o princípio devolutivo, que é um princípio processual até um pouco mais geral, que diz respeito acerca da matéria que é entregue, que é devolvida ao tribunal, que geralmente é o órgão colegiado recursal, que ele será responsável pela análise da impugnação em questão.
E aí, depois disso, a gente tem essa análise desse recorte jurisprudencial, que vai dizer exatamente como o destaque fala, dispondo a sentença condenatória transitada em julgado para acusação, que o réu pode recorrer em liberdade, condicionando a execução da pena ao trânsito em julgado, não pode o tribunal, em apelação exclusiva da defesa, piorar a situação do condenado, para determinar a imediata execução da reprimenda, pois caracteriza reformácio impégios. É possível observar que esse recorte é do próprio Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou em relação ao tema. Quando a gente segue, a gente passa a tratar do princípio da oralidade, que é expressamente determinado no artigo 204 do Código de Processo Penal, para falar que o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitida a testemunha trazê-lo por escrito. O princípio da oralidade vai falar da ampliação do diálogo ao longo do processo, da presença das partes e do seu envolvimento em relação à instrução processual e também em outros aspectos processuais. Aqui embaixo a gente traz o artigo 221 do Código de Processo Penal e principalmente o seu parágrafo 1º para falar de uma pequena exceção ao princípio da oralidade, que vai falar que determinadas partes poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso que as perguntas formuladas pelas partes deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Então, a gente fala de que, de fato, em regra, o princípio da oralidade é algo muito presente no Código de Processo Penal e nos atos processuais penais em si, mas é passível também a gente encontrar algumas exceções a essa premissa. A gente passa para analisar uma jurisprudência que vai falar que a gente traz um caso interessante, que vai falar que também a oralidade permeia outros atos processuais para além da produção de prova testemunhal, como a gente pode ver aqui, é válida a condenação proferida pela terceira seção do julgamento tal, que é a referência ao caso concreto, que assinalou que a ausência de degravação completa da sentença não prejudica o contraditório ou a segurança no registro dos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral. Com isso, a gente passa a conversar sobre o princípio da obrigatoriedade relativa, para falar da suspensão em específico, né, que esse princípio da obrigatoriedade relativa envolve o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, que, com a Lei 13.964 de 2019, passou a ter uma redação diferenciada, que não vinculava o ato de arquivamento de inquérito policial ao juízo competente, ao pronunciamento judicial competente para tanto. A partir de uma ADI que foi decidida, né, está em trâmite no STF, de número 6.305 do Distrito Federal, a redação da lei voltou ao seu termo originário, que como a gente pode ver aqui embaixo, que fala: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este sim oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, você cria essa vinculação que, a princípio, não seria o caso com a redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Em seguida, nós passamos a tratar do princípio da indisponibilidade, para falar que está expressamente determinado no artigo 42 do Código de Processo Penal, quando você diz que o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Nesse sentido, a gente tem uma jurisprudência que é fixada e clara, que vai dizer que, em consonância ao princípio da indisponibilidade da ação penal, o artigo 42 do Código de Processo Penal estabelece que o Ministério Público não poderá desistir da ação. Então, não há muitas controvérsias em relação ao tema, tendo em vista que a lei é expressa quanto a isso. Em seguida, a gente passa a tratar do princípio da indivisibilidade ou divisibilidade da ação penal, que também está relacionado ao artigo 48 do Código de Processo Penal, que vai também estar associado à questão da natureza jurídica da ação penal em comento, ou seja, se ela é de caráter privado ou se é de caráter público. Determina o artigo 48, como a gente pode ver, que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público valerá pela sua indivisibilidade. A gente precisa saber aqui que a queixa é a peça processual que inicia a ação penal privada, como a denúncia é a peça processual que inicia a ação penal pública. E dentro desse cenário, a gente encontra na jurisprudência, como a gente observa no ponto 3, que, quando suposta violação de princípio da indisponibilidade da ação penal, as informações do juízo não deixam dúvidas de que os demais réus também foram denunciados por fatos investigados. E mais à frente, como destaque, ele fala: ademais, o princípio da indivisibilidade da ação, expressamente previsto no artigo 48 do Código de Processo Penal, prevê uma impossibilidade de fracionamento da ação penal, é restrito à ação penal privada.
E aqui eu finalizo a minha parte para a gente dar continuidade aqui com o princípio da verdade real. Bom, gente, falando um pouquinho sobre o princípio da verdade real, esse princípio vai se consagrar em razão do poder punitivo do Estado poder ser exercido apenas em face de quem realmente tenha cometido uma infração. E o processo penal, por isso, deve tender à averiguação e a descobrir a verdade real. Desta forma, o juiz ele tem de investigar a verdade real, isto é, procurar saber como realmente os fatos se passaram, quem realmente os praticou e em que condições se perpetuou, para bem fazer valer a justiça. É por esse princípio que o magistrado, então, deve buscar as melhores provas em matéria criminal e não pode se contentar apenas com aquelas fornecidas pelas partes, salvo os casos em que essas provas fossem efetivamente as melhores. Inclusive, pelo artigo 156 do Código de Processo Penal, o juiz ele pode determinar diligências complementares durante o curso da instrução ou antes de proferir a sentença, quando essas forem necessárias para sanar alguma dúvida que seja pertinente. É fato que tal princípio recebe algumas críticas doutrinárias, haja vista que, dentro do sistema penal acusatório, o juiz ele deve ser inerte e imparcial, mas vai continuar sendo aceitável, já que a verdade ela deve prevalecer e o magistrado necessita de subsídios concretos esclarecedores sobre o fato para que possa proferir uma sentença que seja efetivamente justa. Em relação a esse tema, eu trouxe essa jurisprudência, um habeas corpus num caso de crime de latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores em concurso material, e nessa parte o paciente alegou a ocorrência de constrangimento ilegal, porque o juiz apontado como coautor teria rolado testemunhas não requeridas pelo parquê. Em sua peça inaugural, é reconhecida, ela vai afirmar que há uma violação na liberdade ambulatorial do paciente na vigência do sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, a teor dos artigos 91, inciso 9 da Constituição Federal e o artigo 115 do Código de Processo Penal. No entanto, a autoridade julgadora vai entender que a legislação processual penal ela faculta ao julgador a produção de provas, pela inteligência do bem falado, o artigo 156 do Código de Processo Penal e do artigo 209 do mesmo Código. Então, há aqui uma prevalência do princípio da verdade real, e o processo penal ele deve sempre buscar a reconstituição da realidade mais próxima aos fatos efetivamente ocorridos. Então, não é reconhecido nenhuma violação ao princípio da imparcialidade do julgador ou então ao sistema acusatório. E mais, em contrapartida, ainda que esse princípio da verdade real ele busque pelo convencimento do julgador, ele vai sempre estar limitado pelas provas que constam nos autos, razão pela qual existem limites para exercício desse princípio. E esses limites são a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito, de acordo com a disposição do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, ou a vedação da revisão criminal contra o réu e a transição penal, que é uma verdade consensual. Por isso posto, caso o juiz absolva o réu, após o trânsito em julgado da sentença absolutória, se as provas concludentes sobre o mesmo réu ressurgirem, não poderá ser instaurado novo processo penal em decorrência de um mesmo fato ser julgado. No entanto, em contrapartida, caso haja condenação, pode sim ocorrer uma revisão, tendo em vista que o juiz ele vai ter um poder autônomo de investigação, apesar de existir uma inatividade do promotor de justiça e da parte contrária. Para encerrar o princípio da verdade real, cabe dizer que esta verdade real ela tem que se fazer com algumas reservas oriundas da limitação e falibilidade da pessoa humana. Sendo melhor dizer que não se trata de um princípio da verdade real, mas sim um princípio de verdade processual, já que por mais que o juiz ele procure fazer toda uma reconstrução histórica e verossímil do fato, objeto do processo, pode ser que muitas vezes esse material obtido faça com que o juiz chegue a uma conclusão errada. O juiz pode ser conduzido ao erro, e esse erro seria uma falsa verdade real. Já no próximo slide, a gente vai falar sobre o princípio da identidade física do juiz. E por tal princípio, é considerado o juiz que atuou desde o início do processo como aquele mais apto a proferir uma sentença justa para o caso, visto que vai ser esse juiz que vai ter um domínio maior sobre o fato. Inclusive, a disposição do artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, no sentido de que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.
Entretanto, é importante mencionar que tal princípio ele não tem um caráter absoluto, e o STF, em alguns julgamentos, inclusive esse julgamento da habeas corpus 1107, 107.769, ele considera que esse princípio ele tem um caráter não tem um caráter absoluto, ele pode ser flexibilizado, inclusive com aplicação análoga de algumas normas do Código de Processo Civil. No próximo princípio, a gente tem o princípio do livre convencimento. E esse princípio ele está consagrado no artigo 157 do Código de Processo Penal. E, por ele, vai ser impedido que o juiz julgue com o conhecimento que obtenha, eventualmente, além das provas constantes nos autos. Posto que tudo aquilo que não está dentro do processo, ele pode ser considerado algo inexistente. Com isso, o juiz ele vai necessariamente precisar se atentar ao universo do processo para decidir em cada caso concreto, a fim de que hajam julgamentos imparciais. A sentença, então, ela não pode ser um simples ato de fé, mas sim a exteriorização da livre convicção formada pelo juiz em face de provas apresentadas nos autos. O próximo princípio é o princípio da comunhão ou aquisição da prova. E nesse princípio, a prova ela vai pertencer ao juízo, e, por isso, ela pode ser utilizada por qualquer uma das partes, ou até mesmo pelo juiz, ajudando na busca da verdade real daquele princípio já falado anteriormente, ainda que essa prova ela tenha sido requerida por apenas uma das partes. A prova ela pode pertencer ao juízo, ela vai poder ser utilizada por qualquer uma das partes processuais. Segundo Guilherme de Souza Nutti, não há titular de uma prova, mas sim o mero proponente da prova. E, como exemplo, a gente traz a disposição do artigo 401, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que vai permitir que a parte desista da oitiva da testemunha por ele arrolada, desde que o magistrado não tenha determinado de ofício a colheita do depoimento. Mas esse artigo ele tem que ser lido com ressalva, porque caso a parte contrária insista no depoimento daquela testemunha, essa testemunha vai ter que ser ouvida. Seguindo, a gente tem o princípio do impulso oficial. E esse princípio, ele vai estipular que, uma vez iniciada a ação penal, o juiz ele tem o dever de promover o seu andamento até a etapa final, de acordo com o procedimento previsto em lei, proferindo decisão. Tal princípio ele vai se conectar muito com os princípios da obrigatoriedade e da indeclinabilidade da ação penal, os quais prevêem o exercício da função jurisdicional até a sentença final, sem que o magistrado possa furtar-se de decidir, bem como vai vedar a existência da ação penal pelo Ministério Público. Esse princípio ele vai estar disposto no artigo 251 do Código de Processo Penal, e por ele não se pode paralisar indevidamente ou gratuitamente a ação penal, inclusive nos casos de ação penal privada, sobre pena de perempção. Por último, a gente tem o princípio da lealdade processual, e esse princípio, ainda que ele não esteja previamente exposto no Código de Processo Penal, ele vai consistir basicamente no dever da verdade, e por isso vai ser vedado o emprego de meios fraudulentos dentro do processo, isto é, vai ser vedado os ilícitos penais. Inclusive, a fraude destinada a produzir efeitos em processo penal foi tipificada no artigo 347 do Código Penal como crime de fraude processual. Bom, agora eu encerro a parte dos princípios processuais penais e a Carolina vai começar com a fala dela. Bom, agora nós vamos nos aprofundar no conceito do princípio de devido processo penal e na relação dele com os demais princípios. Então, o processo penal, apesar dele ser regulado por código próprio, ele encontra orientações basilares na Constituição, assim como o restante das normas do nosso ordenamento jurídico. Essas orientações são os chamados princípios constitucionais processuais, que já foram destrinchados pelas colegas. Nesse sentido, o inciso 54 do artigo 5º da Constituição, ele enuncia o devido processo legal, que, de certa forma, ele engloba, ao mesmo tempo que é constituído na prática, por outros princípios que norteiam o processo penal. O processo penal, então, ele é composto basicamente pelos princípios citados anteriormente, entre eles o acesso à justiça penal, e aqui cabe pontuar os movimentos de acesso à justiça que ampliam a introdução das partes ao judiciário, a verificação de um juiz natural e matéria penal, para que seja um devido processo penal, o tratamento paritário dos sujeitos parciais do processo penal e, por fim, a fixação de um prazo razoável de duração do processo penal.
que objetiva garantir a celeridade do processo na medida do possível e do razoável. E está ilustrado no artigo 400 do CPP. Nós conseguimos ver um dos exemplos em que é botado em prática esse princípio. O artigo 400 determina o prazo para realização o prazo de 60 dias para realização de audiência de instrução e julgamento, para que não tenha uma demora muito grande, principalmente porque, tratando-se de justiça criminal, normalmente os réus estão presos. Perdão. Esses princípios, então, eles atuam como garantias mínimas ao longo do curso processual. E, metaforicamente, é possível dizer que esses princípios são trilhos que guiam as partes e guiam principalmente o juiz, para que eles sigam nos moldes do devido processo penal ao longo de toda a ação, sem descuidar. É importante a gente tratar aqui também do sentido formal e do sentido substancial do devido processo legal, que, consequentemente, também se aplicam ao processo penal. O que é o devido processo legal formal ou processual? Ele diz respeito às normas, à observância aos procedimentos regulados previamente. Ou seja, trata-se da aplicação de princípios, como a garantia do juiz imparcial, do tratamento paritário. Eles possibilitam que ambas as partes do processo tenham acesso à justiça, que elas possam se defender, possam participar do processo ativamente e equanimemente, que elas tenham oportunidades uniformes e possam concorrer ao resultado prático do processo igualmente. Já o aspecto material ou substantivo do devido processo legal, ele corresponde aos elementos materiais necessários para a caracterização de um Estado democrático de direito. O devido processo legal substancial, ele controla o arbítrio do legislativo e a discricionariedade dos atos do poder público. Ou seja, é por ele que se examina a razoabilidade, a racionalidade das normas jurídicas e dos atos do poder público, incluindo os atos ao longo da ação penal. No processo penal, por exemplo, ele se observa na proibição da retroatividade da lei penal e na necessidade da motivação das decisões, ao longo de todo o processo, das decisões, dos despachos, das sentenças, e são dois princípios que protegem, de certa forma, o réu das decisões discricionárias do juízo, pelo menos em teoria. Dessa forma, no Estado democrático de direito, a preservação das garantias fundamentais do réu deve ser o primeiro interesse da prestação jurisdicional ao longo do processo penal. Eu gostaria de introduzir agora alguns dados e exemplos práticos para demonstrar a importância da preocupação com o devido processo legal e como ele é descumprido ou ignorado com alguma frequência no Brasil. Bem, de acordo com o CISDEPEN, no primeiro semestre de 2020, o Brasil tinha, no sistema carcerário, pelo menos 753 mil presos em unidades prisionais e de tratamento ambulatorial, estavam divididos entre esses dois. Até então, até a época dessa pesquisa, mais de 206 mil pessoas estavam presas provisoriamente, como mostra o gráfico. Eu acho que está em azul, no gráfico do slide. Isso representa quase 30% do total da população carcerária. É um número extremamente desproporcional e revela, eu acho que bem claramente, o uso indiscriminado do Instituto da Prisão Preventiva, se opondo ao princípio da presunção da inocência, porque essas pessoas ainda têm um processo em curso, ainda não há sentença condenatória transitada em julgado, e se opondo ao próprio princípio da dignidade humana, pela prisão em si, pelo cerceamento da liberdade e também pelas condições precárias que se encontram nelas. Há também uma desobediência ao artigo 400 do CPP. Uma pesquisa bem rápida na jurisprudência revela a imensidão de habeas corpus impetrados em razão de descumprimento desse prazo de 60 dias que foi tratado anteriormente para a realização do EJ. Todos eles tendo como pacientes presos provisórios. E agora, por fim, eu gostaria de trazer um relatório de 12 de fevereiro desse ano, está bem recente, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre as condições nos presídios brasileiros. Nesse documento, eu separei um recorte e colei aí. A Corte atesta as condições precárias em todas as áreas de saúde, higiene, alimentação, ressocialização, educação, nos presídios brasileiros. E, nesse mesmo documento, o Brasil foi advertido pela aplicação indiscriminada de prisões preventivas, que, segundo a Corte, está sendo claramente aplicada de maneira contrária ao seu caráter excepcional. Nós concluímos, então, que atualmente há uma falha bem clara e bem preocupante na garantia do devido processo legal,
porque esses presos provisórios, cujo processo ainda está em curso, estão sendo tratados com disparidade, em certos momentos tratados até como condenados, além de estarem enfrentando o descumprimento de prazos, entre outros problemas que já tratamos antes. É possível afirmar, então, que garantir os princípios constitucionais, penais e processuais que nós destrinchamos ao longo desse processo, desse seminário, é a única forma de garantir o acesso pleno ao devido processo legal e, portanto, ao devido processo penal, preceituado na Constituição de 88. Bom, gente, essa foi a apresentação. Espero que todos tenham gostado e puderam aproveitar um pouquinho da nossa fala. Um abraço, até a próxima.